Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Bernardo Ramos. Vou pedir a você que se inscreva, deixe, né, no caso, o seu like, compartilhe o canal para que mais pessoas tenham acesso aqui, porque aqui o mais importante é, claro, a gente posta opinião sobre várias coisas, sobre o futebol, sobre o Flamengo e tal, mas a gente busca trazer informação. E informação, nesse caso, nessa pauta específica, é o que mais conta, né? Pra gente desvendar e montar um quebra-cabeça aí. Desvendar o mistério e montar um quebra-cabeça. Vou pedir a você que entre aqui no site do professor de guitarra, o Átila Reis. Inclusive no Twitter, para quem me segue no Twitter, ontem eu coloquei lá um videozinho do Jimi Hendrix, né? Tocando Voodoo Child, em 1970, ano da morte dele. E se você gosta de mandar um som, quer aprender essa música, por exemplo, é só você fazer uma aula experimental com o professor Átila Reis em qualquer lugar do mundo em 10 minutos, por exemplo, treinando por dia, e eu garanto isso a você. Você pode aprender a mandar aquele som que você mais gosta, beleza? E não é coisinha, música simplesinha não, é música... se você curte um rock, por exemplo, você vai conseguir tocar aí o som da banda que você mais curte, tá? Bom, vamos aqui com a história do Rafinha. É o seguinte... Eu esperei até agora, no início, final da manhã, início da tarde desta segunda-feira, eu mandei uma mensagem para o BAP, né, Luiz Eduardo Batista, que é o vice de Relações Externas do Flamengo, falando, escuta, publiquei um vídeo aqui e você viu aqui no canal em primeira mão, no domingo, né, o Rafinha dizendo, ó, o BAP me vetou. Ele não falou isso textualmente nas entrevistas à Band e ao Sport TV, mas deixou isso subentendido, né, que ele falou que o BAP o vetou por uma vendetta, uma revanche, por conta daquela reivindicação por premiação antes da final do Campeonato Mundial de Clubes em 2019 contra o Liverpool, né? Então esse foi o troco. Agora a história é a seguinte, né? Eu procurei o BAP, agora é o tempo, meu camarada, deu tempo de ler a mensagem, de responder, não respondeu. Falei, ó, com toda a educação do mundo, que me é peculiar, o Rafinha disse aqui no canal que você o vetou no Flamengo. Você tem algo a dizer sobre isso? É verdade? Não é? E ele não falou, não respondeu, ignorou olimpicamente a mensagem, né? Então, o BAP se cala diante dos fatos. Tô tentando falar com ele, por que você não desce o cacete no Marcos Braz, no Bruno Espírito? Não, esses caras queriam levar o Rafinha. Eu vou contar para você a cronologia dos fatos, tá? E o Rafinha até chegou a dizer... Isso é informação que eu estou dando para você, que aceitaria receber salário em 2022 só, tá? Aí, se o Flamengo não quer, se o vice de finanças, o Toche, diz que, porra, mesmo assim não dá, tá tudo certo, gente. Ninguém tem obrigação de contratar ninguém, ninguém tem obrigação de trabalhar para ninguém. Né? São escolhas. Todo mundo tem a liberdade para isso. O clube tem para contratar ou não um jogador, e o jogador tem para falar, obrigado, minha proposta é essa. Tá? Na segunda-feira passada, portanto, há uma semana, o departamento de futebol do Flamengo entrou em contato com o Rafinha. O Marcos Braz entrou em contato com o Rafinha. Falando, ó, não vai dar para pagar aquilo que você pediu, tá? Ele falou, tá bom, me faça uma proposta. Na quarta-feira, passou terça-feira, nada. Na quarta-feira, o Braz voltou a falar com ele, falou, tá aqui, falou, beleza. Foi isso que aconteceu. Tanto que na sexta-feira era iminente o acerto entre Rafinha e Flamengo. Aí o Mauro trouxe a informação, o Mauro César no canal dele, né, e a gente deu crédito amplamente ao Mauro, falando e dando lá a história de que por uma questão financeira o Flamengo não poderia acertar com o Rafinha, né? E o Flamengo mantém essa versão. Depois, no dia seguinte, na tarde seguinte, à tarde, o Flamengo emite uma nota oficial comunicando que de fato não tinha como contratar o Rafinha em virtude dos problemas financeiros provocados pelo contexto que a gente vive, pandemia, etc. Então, golaço do mal, né? Aí depois a gente foi apurar com o Rafinha, o que está acontecendo, o cara tá pé da vida porque vem sendo chamado de mercenário, né? E a história era essa. Aí a condição dele, vou receber o salário, aceito, topo receber o salário só em 2022, os salários, tá? Então vocês podem pagar depois. Ele deu essa condição. Não reduziu o pedido, mas deu essa condição, deu essa brecha. E o Marcos Braz tinha dado ok. Então por isso que tem que meter o pau no Marcos Braz, nesse caso particularmente. Tem outros motivos pelos quais a gente mete o pau aqui, a gente é independente do canal, não tem rabo preso com ninguém. Mas nesse caso não. Nesse caso o Rafinha não foi ele quem vetou o Rafinha, tá?
Ai, Bernardo, como é que funciona então essa decisão? O BAP manda em tudo. É o seguinte, cara, já falei, são 5 pessoas no Conselho de Futebol criado pelo presidente Rodolfo Landim, então logo foi eleito presidente do Flamengo, o Marcos Braz, que é vice de futebol, o BAP, que é o vice de relações externas, Deco Rosman, Fábio Palmer, Diogo Lemos, né, que representam 3 correntes políticas internas que apoiaram o presidente Rodolfo Landim na campanha à eleição. Então, esses assuntos, esses temas, são colocados em escrutínio nesse conselho, né? Que não é um teatro de arena, não é uma sala, é um grupo, né? Evidentemente, ainda mais nesse período. E evidentemente que essa história do Rafinha passou por lá e a maioria disse que não, né? Essas grandes decisões são levadas ali, não é o dia a dia o Marcos Braz toca, mas essas grandes decisões são levadas a isso. Evidentemente que o BAP se posicionou contra e influenciou os outros ali, sei lá, enfim, o argumento dele foi mais forte do que o do Brasil e os outros se posicionaram a favor dele, pelo menos a maioria, né? Nesse caso. Mas lembrar que Deco Rosman foi contrário à permanência do Domi, se posicionou publicamente, o grupo dele, Fla-Fut, né, se posicionou publicamente para a queda do Domi no Twitter após aquela goleada sofrida para o Independiente Del Valle no Equador. Entre o jogo do Equador e o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. O jogo, quer dizer, os 2 jogos foram no Equador. Entre o jogo contra o Independiente Del Valle e o Barcelona de Guayaquil, 5-0 para o Del Valle na quinta, na outra terça, vitória por 2-1 sobre o Barcelona de Guayaquil. Então, existe um ruído ali, né? Existe um ruído e o Marcos Braz bancou o Domi mesmo nesse processo de fritura até onde deu, né? Então, volto a dizer, a gente não tem rabo preso com ninguém aqui, a gente dá espaço para todo mundo, tenta ouvir os 2 lados, né? Ouviu o Rafinha falou isso, aliás, pode ser que ele volte para a Europa, tá? Tem sondagem da Alemanha e de clube da Espanha, tá? Então pode ser, Bayern de Munique não vai ser, tá? Nem Real Madrid, nem Barcelona, mas ele tem sondagem desses 2 lados, tá? No Grêmio, conversei faz uma semana com o presidente Romildo Bolzan. Ele me falou que não tinha nada no radar. O Renato mediu, mas o Romildo Bolzan está falando que não. O Grêmio, aliás, vem fazendo boas práticas. Eu discordo aí da manutenção do Renato e tal, mas boas práticas de governança, né, de gestão, né? Uma boa governança ali das finanças do Grêmio. Muito diferente do que outros clubes vêm fazendo, como o Corinthians, o Atlético, o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, dentre outros. Mas a história é essa. O Rafinha se prontificou a isso, falou, ó, vocês podem me pagar e não quiseram. Beleza, tem todo o direito de não querer. Agora, eu quero entender um dia o porquê da força tão grande, já admitida pelo BAP numa entrevista ao GE.com, dos bastidores do Flamengo. Eu gostaria bastante de entender como um vice de relações externas tem tanta força. Não estou falando que ele manda, não é isso. Mas como ele tem tanta força. Beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.